Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do episódio 9, o último episódio da série da Agatha desde sempre. Vou falar um pouquinho da minha nota final pra série, tá? E obviamente analisar esse último episódio aí que... De verdade, eu esperava um pouco mais, mas foi um episódio muito bom, um episódio que finalizou isso tudo, deixou algumas pontas muito soltas e com certeza foi de propósito, tá? Até pra Marvel estruturar um pouco mais isso daqui pra frente, temos a série do Visão, o filme da Feiticeira Escarlate, então temos muita coisa ainda relacionada ao mundo dos bruxos e que provavelmente a Marvel deixou em aberto para continuar nisso. Então, por isso que eu não vou contar muito na minha nota, tá? E bom, começando com a minha nota, eu dou uma nota, eu fiquei muito em dúvida entre dar a nota dessa série, eu fiquei muito em dúvida entre três notas. 7.5, 8 e 8.5. E eu vou ficar com a maior. Vou ficar com 8.5 perante as circunstâncias dessa série, né? É uma série diferente, uma série que foi muito importante não só para o mundo da Agatha, da Feiticeira Escarlate, no mundo dos bruxos dentro da Marvel, mas uma série muito importante para a própria Marvel daqui pra frente. Além de ter sido muito bem feita, muito bem produzida, ter sido muito fiel aos quadrinhos, né? Pra caramba, inclusive acho que é uma das séries da Marvel mais fiel aos quadrinhos que eu já vi até agora, tá? Então isso pesou pra caramba também, sabe? Adaptou uma das melhores histórias da Feiticeira Escarlate e fez isso muito bem. Então assim, se vocês quiserem ver a crítica mais detalhada, critérios mais críticos, vai no Instagram do canal que eu vou postar lá escrito, bonitinho, né? Porque tem muita coisa pra gente analisar do episódio. Então vamos começar já bem do comecinho, né? A Agatha grávida do Nicholas Scratch, cara. Foi um episódio que mais da metade do episódio foi pra falar sobre o Nicholas Scratch e a gente tava esperando esse episódio há muito tempo. E eu acho até que a Marvel demorou demais pra postar, pra trazer esse episódio pra gente, né? Finalmente vimos o nascimento do Nicholas Scratch, a ligação da Agatha com a própria morte e a ligação do Nicholas Scratch com a própria morte, né? Mostrando que sim, era pro Nicholas Scratch ter morrido no próprio parto, cara. Até porque foi em 1750 aquilo ali. Ou, obviamente, né, a gente não tem hospital pra ir lá fazer o parto. Era feito por parteiras mesmo naquela época ali da Idade Média. E a Agatha tava no meio de uma floresta, não tinha nem parteira. Então era muito frequente, né, bebês morrerem mesmo na hora do parto, nessa época aí. Então isso já tem uma ligação muito forte aí da Agatha com a morte e com o próprio Nicholas Scratch. E pelo que deu a entender, a Agatha ainda não tinha se conectado com a Rio Vidal, com a morte ainda naquele momento. Foi o primeiro contato de ambas. E isso explica até o contato que elas tiveram daqui pra frente, né? Do contato que elas tiveram a vida inteira. Provavelmente porque a Agatha se sentiu culpada pela morte do Nicholas, ou até mesmo queria reencontrar o seu próprio filho e por isso ficou esse tempo inteiro do lado da morte, ajudando a morte, fazendo o que ela queria. E o que a gente sabe que tudo o que rolou, né? Até essa própria relação amorosa entre a Agatha e a própria Rio Vidal, né? E pô, como eu falei, finalmente vimos o Nicholas Scratch. Eu até tava esperando muito mais dele nessa série. Porra, a série da Agatha. A gente teorizou pra caramba sobre o Nicholas Scratch lá na série da Wanda, né? De WandaVision. E pelo visto não, Nicholas Scratch não tá nem com o espírito em algum lugar, sabe? A gente teorizava que ele poderia estar no espírito daquele coelhinho, ou de algum outro animal que a gente viu ali desde WandaVision, mas não. Pelo visto, Nicholas Scratch não tá nem do lado do Mephisto, pelo que a própria Jane tinha teorizado na própria série, né? Falado que ele poderia ser um arauto do Mephisto. Não, nada disso. Não teremos Nicholas Scratch, pelo visto, pra mais nada, né? Mas pelo menos tivemos sim a história dele, a ligação dele com a morte, como ele morreu de fato, e foi muito bom, né? Realmente foi muito bom a gente ter visto essa história do Nicholas, a gente a Marvel ter explicado isso pra gente e como isso deu um trauma tão grande na Agatha, né? E como fez a própria Agatha ser quem ela é. E cara, de verdade, o que eu mais esperava da série foi o que eu menos gostei. A Sete de Salem, cara. Porra, mataram ela de uma forma muito ruim ali no episódio da Lilia, né, no episódio 7, cara, absurdo, deram uma esperança tão grande, sabe, uma expectativa tão grande para as Sete de Salem aparecerem na série, deram no próprio trailer, né, então realmente, quando elas apareciam, dava um âmbito de terror muito bom, e não foi abordado, né, pensei até que poderia trazer um pouco disso nesse episódio, até porque os membros do Sete de Salem nos quadrinhos são filhos do Nicholas Scratch, então netos da Agatha poderiam ter trazido isso pra esse episódio, não trouxeram, e foi um grande erro da Marvel nessa série, na minha opinião, tá? E assim, vimos essa questão da Agatha, como ela sobrevivia naquela época ali da Idade Média, né? Matando bruxas. E essa é até a própria
o próprio karma dela com a própria Rio Vidal, já que ela matando bruxas, além dela conseguir os poderes das bruxas pra ela fazia meio que esse ritual, esse sacrifício mesmo pra morte para a Rio Vidal, levando mais mortes para ela, né, pro plano astral da morte ali, enquanto a Agatha também se beneficiava com o poder. Isso foi interessante. E eu acho que uma referência que vocês não pegaram e que a Marvel deixou de propósito, né, foi o bode, Nicholas Scratch, que tinha um bode de estimação. E obviamente, né, o bode no mundo atual, no mundo real, né, é um símbolo ao próprio demônio, ao próprio coisa ruim, né? E bom, demônio na Marvel, a gente já liga Mephisto e Mephisto, a gente já liga WandaVision e WandaVision, a Agatha, né? Não tivemos Mephisto. De novo, teorizamos sobre Mephisto e não tivemos. E até a própria Giacomo falou na série, né? O Nicholas Scratch, tem gente que fala que ele é o arauto do Mephisto. Ele tinha o bode de estimação, bode demônio Mephisto. Marvel fez de propósito, a gente sabe disso. E com certeza o Mephisto vai ter alguma ligação em algum momento, cara. A gente viu até um cartaz de um demônio lá no quarto do Billy, porra. Por favor, né, Marvel? Já passou da hora, né? E assim, cara... essa questão da próprio Caminho das Bruxas, né? A canção foi criada pelo Nicholas Scratch. Obviamente, o Caminho das Bruxas não existia. Eu teorizei isso no canal durante a série inteira. Acertei. Muito obrigado pra mim. E realmente, né? A Agatha nunca tinha ido pro Caminho das Bruxas. Vou falar disso daqui a pouco, né? E, cara, a ligação da morte com o Nicholas é muito forte, né? Explica pra gente a própria Rio Vidal aparecendo desde o primeiro episódio e comentando sobre o Nicholas Scratch desde o primeiro episódio. E também a volta do Nicholas Scratch, né, sendo comentado tanto no episódio lá 6, se eu não me engano, né, que 6 ou 5, que a Alice morre, que a Agatha fica possuída lá no Ouija, né, também é comentado sobre Nicholas Scratch. O episódio 2 também é trazido Nicholas Scratch, então... E a ligação dele tava muito forte, a gente só não percebeu, né? Com a própria morte. E, cara, isso mostra pra gente, né? O quanto a Agatha amava realmente seu filho. Porque, provavelmente, todas as pessoas que a Agatha matou e sacrificou durante a vida dela inteira foram justamente pela alma do Nicholas Scratch, que foi levada pela morte rápida demais, né? A própria Agatha, quando o Nicholas morre, né? Ela se questiona, porra, não era agora, eu queria mais tempo, cara, eu queria mais tempo. E isso explica e deixa ainda mais claro porque a Agatha babou, né, tanto o ovo da morte esse tempo inteiro. Foi muito interessante. E a gente ter visto o primeiro Coven da Agatha e todos os outros também foi muito legal, tá? A gente não foi falado sobre muitos outros Covens da Agatha na série. A gente pensava que o Coven que a gente viu, né, com a Alice, Jen, a Débora, né, também e tal, era com o próprio Billy, era o segundo Coven dela, mas não, ela teve vários e todos foram a mesma coisa. A canção do seu filho, que ela dizia, né, que iria pro caminho das bruxas, e o caminho não era real até então, né, e quando as bruxas iriam atacar ela pela falsidade, ela sugava os poderes e ficava cada vez mais forte. Estratégia muito boa da Agatha, além de ganhar os sacrifícios que ela prometeu pra morte, ela também ganhava mais poder e só chamava mais bruxa pra perto dela, né? E como eu falei, cara, eu tava teorizando isso pra vocês desde o primeiro episódio dessa série. A Agatha nunca tinha ido pro caminho das bruxas, tava nítido pra gente, sabe? Ela falou que já tinha ido, as outras bruxas até acreditavam nisso, né? Falavam como algo natural. Você já foi lá, você pode mostrar pra gente? Não. A Agatha nunca foi pro caminho das bruxas, eu falei disso com vocês e se concretizou, né, cara? E, porra, tava muito na cara, na minha opinião, sabe? Tava bem evidenciado pra gente, né? E finalmente, cara, também confirmar a teoria que eu falei no episódio 8, no penúltimo episódio, né? A Agatha retornaria da morte como um plano astral. Eu teorizei que ela poderia voltar depois em um plano físico, mas pelo visto não vai ser isso, tá, galera? E é um ponto até que eu não gostei muito, mas tudo bem. A dinâmica foi interessante, né? Além da gente ter visto o visual mais fiel da Agatha nos quadrinhos, já que a Agatha nos quadrinhos tem esse visual de cabelos brancos, né? Aquela bruxa mais idosa. Ela não tá idosa aqui, mas tá de cabelos brancos. Esse vestidão igual ao dos quadrinhos. Então, realmente, a fidelidade dessa série me surpreendeu desde o início ao fim. Tá muito idêntico aos quadrinhos. E foi interessante, né? Fora que a gente viu que realmente, cara, o Billy, o Icano, ele criou o caminho das bruxas. Ele tornou o caminho das bruxas real. Por que ele fez isso? Primeiro,
já mostrando pra gente o tamanho do poder e a força dele, assim como nos quadrinhos, e mostrando ligação com a própria mãe dele, a Wanda, a Feiticeira Escarlate, já que o Caminho das Bruxas é a grande HQ da Wanda nos quadrinhos, e é justamente o Caminho das Bruxas feito pela própria Wanda desde os quadrinhos. Então já mostrando essa ligação, né? O poder que ele tem é realmente filho da Wanda, deu pra gente ver que ele é realmente o filho da Wanda, e assim, cara, ele ficou muito culpado, se sentiu muito culpado pela morte ali das outras bruxas, mas ele não pode se sentir culpado, né? Como a própria Agatha falou, ele salvou uma vida, né? E não salvou só uma, salvou duas. Até porque ele conseguiu jogar o espírito do seu irmão, como a gente viu no último episódio, no episódio 8. Ele conseguiu jogar o espírito do seu irmão para outro corpo, ou seja, ele salvou a vida do seu irmão, que tinha sido morto em WandaVision, e salvou a vida da Jen, que naturalmente era pra morrer lá na armadilha que a Agatha iria fazer, né? Do Caminho das Bruxas. Ela só não esperava que o caminho iria abrir de verdade e iria dar certo, né? Foi um plot interessante, gostei, né? E fora que a Jen, além de ter ido embora, também retornou aos seus poderes. Porém, e as outras bruxas? Por que elas não viraram fantasma? A Agatha falou que não tinha como elas virarem fantasma, não explicaram o porquê, e eu acho que isso é importante, né? Fora, cadê a Rio Vidal? Pra onde foi a morte, né? Galera, primeiro, a morte é uma entidade, então ela não vai ficar fisicamente o tempo inteiro, sabe? Ela aparece quando realmente alguém vai morrer, então por isso que ela não vai aparecer 24 horas da série, todo episódio ali, toda hora, e isso é interessante. Ah, então pra onde ela foi? Galera, a morte é uma entidade, ela tá em todo lugar ali, entende? Ela só não está fisicamente, e com certeza ela vai retornar em algum momento pra outra produção da Marvel, tá? Então, se tranquilize em relação à morte, tá? E a Jane, porra, vai viver a vida dela, sabe? Não tem muito plano pra Jane aí. E um detalhe também interessante foi a Agatha não querer ir pro plano astral dos mortos, porque ela não quer se encontrar com o seu filho. Ela tem culpa, ela tem vergonha de se encontrar com o Nicholas Scratch, ela tem vergonha de se encontrar com o seu filho e provavelmente falar tudo o que aconteceu, que realmente ela fez um pacto ali com a morte para o seu filho viver mais anos, e só viveu 6 aninhos, né? Mas mesmo assim, ainda manteve esse pacto até a sua morte, que foi o último sacrifício que ela fez para a Rio Vidal, para a morte, né? Não tem mais sacrifícios e nem mortes para ela fazer. Isso foi um detalhe muito interessante, né? Fora o cabelinho dele no broche dela, aquele cabelinho era dele, foi também muito bonitinho a gente ter visto isso. E o fechamento do caminho, cara, caraca, como assim, né? Se o Billy foi quem teve o poder para abrir o caminho, nada mais justo do que ele ter poder para fechar o caminho, né? Realmente, cara, Billy, não se surpreenda se você achar, nossa, a Marvel tá forçando o poder para ele, não. O Billy é muito poderoso, o Wicano é muito poderoso, é um dos maiores bruxos dos quadrinhos da Marvel, é talvez até mais forte que a Wanda em alguns momentos dos quadrinhos, sim, tá? Então não se surpreenda com isso aqui. E bom, a série termina de um jeito muito bom, muito interessante, né? Mostrando que essa dupla deve ficar pra Marvel por muito tempo. Apesar da Agatha ter morrido sim e ter virado fantasma, e isso é uma parada que assim, eu não gostei muito, eu acho que desconta pontos sim, tá? A Agatha ter morrido, mas pelo menos ela volta como um fantasma, volta de uma forma astral e vai ficar aí por muito tempo, galera. E ela é uma bruxa muito poderosa, uma bruxa muito inteligente que entende muito de magia. Então, com certeza, é muito provável que ela volte até a forma física em algum momento, até por toda a ligação e toda a relação que ela tem com a morte, tá? Então, não se surpreenda se em alguma produção a Agatha retornar à forma física, tá? Até se algum bruxo levar ela à forma física novamente, já que tem o feitiço, como a gente viu que o Wicano iria fazer, de mandar ela, tirar ela da forma astral e mandar ela pro além, né? Talvez sim tenha um feitiço que transforme ela a uma própria forma física. Ou, quem sabe, ela entre ali com o espírito dela em outro corpo, mas aí é outro corpo, né? Não é da Agatha em específico. Mas foi muito interessante a gente ver aquele final, eles indo atrás do Tommy, já que a Agatha não deve mais nada à morte, então ela pode ser agora até uma heroína, né? E vai atrás do Tommy, finalmente, né? Vamos ver agora o Tommy em alguma outra produção, não sabemos qual. Segunda temporada, não sei, acho difícil uma segunda temporada pra Agatha, mas sim, veremos a volta do Tommy, Maximoff, né? E até a volta da Wanda. Quando eles acharem o Tommy, eles vão atrás da Wanda. E esse encontro vai ser legal, hein? O Wicano, a Agatha Fantasma e a Wanda. Pô, vai ser maneiro, hein? Comenta aí o que vocês acharam dessa série, desse episódio. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.